Boa tarde a todos, alunos de Direito Internacional Privado. Hoje nós vamos para a nossa última aula. Nós vamos trabalhar um caso específico, uma jurisprudência sobre a Convenção de Haia, que elaborou sobre o sequestro internacional de crianças e adolescentes. E eu estou deixando gravado aqui para vocês a matéria da última aula, que também tratou do Decreto 3.413 de 2000, de 14 de abril de 2000, que trata sobre a Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e adolescentes, que essa convenção ela foi assinada pelo Brasil 20 anos após a sua existência. Para vocês verem como as convenções muitas vezes têm a sua aprovação em relação aos membros que estão, os diplomatas que estão trabalhando, que trabalharam numa convenção, e mesmo assim elas ainda podem passar por um longo período até serem aceitas pelas legislações internas dos países. E o que foi que aconteceu com esse decreto? Esse decreto ele é de 14 de abril de 2000, 20 anos após a sua feitura pela Convenção de Haia, que foi em 1980, é que ele foi aprovado pelo nosso legislador e, consequentemente, depois foi promulgado pelo presidente da República. E, conforme nós conversamos em sala de aula, do que trata esta legislação, esta convenção internacional? Ela trata justamente de um mecanismo legal que foi criado para que todos os países que aderissem a ela pudessem ter um sistema equilibrado, um sistema harmônico, ou, na pior das hipóteses, um sistema usual, para que, em caso de sequestro e rapto, né? Na verdade, se nós traduzirmos do inglês diretamente, o inglês usa o termo abduction, né? Ou seja, se traduzíssemos isso para o português de forma literal, não falaria o termo sequestro, falaria o termo abdução, né? A retirada da criança ou do adolescente de um país. E, como estamos tratando de direito internacional privado, essa criança, para que configure com o objeto da legislação, né, dentro dos critérios que a legislação propõe, houve uma transferência. Esse sequestro é um sequestro internacional. Então a criança ela é retirada de onde ela tem a sua residência estabelecida, de onde ela pratica os seus costumes, de onde ela tem o habitat de sua criação, e ela é levada para um outro país. Geralmente nós sabemos que isso acontece em duas situações: ou por membros da própria família, nessas relações de disputa de guarda, que muitas vezes tem por detrás uma situação que envolve divórcio, separação dos pais, ou às vezes com a morte de alguns entes familiares, podem os tios ou demais parentes estar disputando a guarda dessa criança. E, no caso, essa disputa ela tem como característica pessoas que têm residências de nacionalidades e de residências de países diversos. Então, para obter a posse, né, dessa criança, ou a guarda de forma ilegal, de forma ilícita, ela é retirada do seu habitat e levada para um outro país. O que a legislação buscou? A Convenção Internacional buscou, então, que nesses casos deva sempre existir uma autoridade central para os casos de sequestro internacional. E essa autoridade central, geralmente ela ocupa duas funções. Ela pode tanto ser informada
que houve um sequestro no seu próprio país e essa criança foi transferida para um outro, e aí neste caso essa autoridade central comunicará uma outra autoridade central, a autoridade central do país pela qual a criança foi sequestrada. Essa autoridade central onde a criança foi sequestrada, essa realiza um labor mais complexo, porque essa, obtendo a informação da autoridade central de onde a criança foi sequestrada, a autoridade central de onde a criança está, onde ela se localiza, ela precisa analisar essa instrução do processo, ela precisa examinar, ela precisa observar se aqueles requisitos informados pela autoridade central do país de onde a criança foi sequestrada estão corretos, e ela tem um prazo de 6 semanas após o recebimento do pedido para que ela localize a criança dentro do seu território. Isso me parece o ponto principal, né, da legislação do nosso decreto, né, decreto 3413 de 2000, porque justamente o Brasil, no caso, ele poderá informar, ele como autoridade central, e esse órgão é a Polícia Federal, que claro que ela foi comunicada pelo Ministério da Justiça. Ocorrendo isso, a autoridade central brasileira, ela tem, recebendo a notícia de que aqui se encontra uma criança sequestrada, ela tem a obrigação, em 2 momentos, aí nós vamos ter, né, de informar o judiciário que há esse pedido, e no segundo momento de localizar essa criança e enviar para o país onde a autoridade central está postulando. Claro que desde uma prova inequívoca de que efetivamente houve um sequestro. Para existir um sequestro, ele precisa naturalmente de alguns requisitos, quais sejam: que a criança residia num país estrangeiro, que lá ela tinha a guarda de seus pais ou responsáveis legais, que o país pela qual ela foi transferida, para qual ela foi sequestrada, não era o país onde ela tinha seu habitat, que haja uma reclamação, né, uma denúncia, uma ocorrência dos responsáveis legais que perceberam o sequestro da criança e do adolescente. Então todas essas situações precisam ser analisadas. Obviamente que essas situações elas passam pelo Poder Judiciário, né? Em tese a legislação não fala em Poder Judiciário, mas nós sabemos que após todos esses movimentos serem executados, o Poder Judiciário, pelo menos aqui no Brasil, em nível interno, ele será comunicado. A partir desse momento, a autoridade central que localizar a criança, ela tem essas 6 semanas para localizar e apresentar provas para a autoridade central do país postulante que de fato a criança foi encontrada. A lei diz, até a lei fala em devolução, né? Mas nós sabemos que essa devolução ela não se dá de uma forma tão fácil assim, que é justamente o que nós vamos trabalhar na sala de aula hoje à noite. Ou seja, nós vamos analisar um caso onde nós vamos perceber isso, que a jurisprudência, né, não dá essa liberdade toda, ou melhor, não dá toda essa facilidade para que a lei consiga ser respeitada em sua integralidade. Há uma outra situação também que é muito importante, que a autoridade central do país que recebeu o pedido, ou seja, essa que vai realizar essa tarefa de busca da criança e do adolescente, ela ainda tem um limite. Essa criança essa criança e adolescente deve estar no limite de 16 anos. Né? Após 16 anos ele não pode mais ser realizada essa tarefa, a criança precisa ser, aí no caso o adolescente precisa ser ouvido, e aí cessa essa obrigatoriedade e esse tempo também que eu considero exíguo para que seja feita a busca. Esses artigos estão todos, né? Até peço para que vocês utilizem na prova o decreto 3413 de 2000, de 14 de 4 de 2000, que é a Convenção de Haia, que trata os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e adolescentes. Essa convenção é de 1980,
mas o nosso decreto é do ano de 2000. Algumas situações são muito interessantes. Ó. Vejamos o que diz o artigo 3º da legislação. Quando é que é considerada transferência ou retenção de uma criança de forma ilícita? Quando tem havido violação do direito de guarda atribuído a poder, a pessoa ou a instituição ou a qualquer outro organismo individual ou conjuntamente pela lei do Estado onde a criança tivesse sua residência habitual. Ou seja, a prova sobre a residência habitual, ela é importantíssima. Outra situação que nós também já conversamos, trata-se lá do artigo 4º. A convenção aplica-se a qualquer criança que tenha residência habitual num estado contratante, imediatamente antes da violação do direito de guarda ou de visita. A aplicação da convenção cessa quando a criança atingir 16 anos. Muito bem. Aí a criança fala também do que se trata sobre guarda e direito de visita. O direito de guarda compreenderá os direitos relativos aos cuidados com a pessoa da criança e, em particular, o direito de decidir sobre o lugar da sua residência. Ou seja, aqueles que tinham a guarda da criança, eles determinavam onde seria a sua residência. Como ela estava residindo lá junto com seus guardiões, qualquer mudança da localização por terceiros dessa estrutura é considerado sequestro internacional, desde claro que não tenha havido nem entrega voluntária ou decisão judicial a respeito. Sobre direito de visita, o artigo 5º da lei diz o seguinte, a convenção diz o seguinte: o direito de visita compreenderá o direito de levar uma criança por um período limitado de tempo para um lugar diante daquele onde ela habitualmente reside. Ou seja, se foi levada a criança para o direito de visita e isso não aconteceu, ou seja, a criança foi somente levada e depois não foi trazida de volta dentro do prazo que foi estipulado, isso provavelmente por sentença judicial ou por algum tipo de acordo homologado pelo judiciário local, isso também é considerado sequestro internacional. Há um ponto que é importante, que esse sequestro internacional ele é visto apenas sobre o aspecto civil. Aqui nessa legislação que vocês vão estudar, vocês vão ler, nenhum momento fala sobre a penalidade dos sequestradores. Ou seja, no âmbito criminal, essa legislação não decide sobre o que vai ocorrer com os sequestradores. Sobre as autoridades centrais, é importante registrar o seguinte, está no artigo 6º da lei. Cada Estado contratante designará uma autoridade central, encarregada de dar cumprimento às obrigações que são lhe impostas pela presente convenção. Então, todos os signatários da lei, esse é um ponto muito interessante, eles têm que nomear uma autoridade central e a Convenção de Haia, a respeito, já sabe previamente quais são as autoridades centrais de cada país, ou seja, houve uma organização desse sistema de busca quando ocorrem os sequestros internacionais. Um ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês também é a seguinte, quais são as obrigações da autoridade central. Então, o artigo 7º trabalha sobre isso.